Olá, olá! Quem fala com vocês é o André Andrade e nesse vídeo eu quero falar com você sobre os 3 pilares da educação à distância. Esse vídeo é crucial para quem vai iniciar um projeto agora ou para quem já iniciou, mas ainda está com dificuldade de evoluir o seu projeto. Esse conteúdo que eu vou passar hoje, ele é importante tanto para quem vai vender conteúdo, ou seja, quem vai criar curso online para vender na internet, tanto para quem vai desenvolver uma universidade online para capacitar seus colaboradores, ou para quem vai capacitar alunos, fazer aulas online sem intenção de vender, ok? Então, esse conteúdo é para ambos os públicos e ele é essencial para quem está iniciando. Ok? Então, se você vai iniciar um projeto, você primeiro tem que assistir esse conteúdo para entender como é que funciona a dinâmica, como é que é o universo, quais são as necessidades, o que você precisa para fazer esse projeto ter sucesso na internet, etc. Beleza? Então, acompanha comigo esse conteúdo, tá ok? Ele é um conteúdo um pouquinho mais extenso, deve ter em torno aí de 20, 30, 40 minutos. Se você tiver dúvida durante a apresentação do conteúdo, você tem 2 oportunidades. Se você estiver assistindo em tempo real, ou seja, no momento que eu lançar esse vídeo, você vai ter o superchat para falar comigo ao vivo, ok? Se for uma gravação, se estiver assistindo depois dessa transmissão ser realizada, você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todas as dúvidas referente a tudo que eu vou passar aqui de conteúdo, ok? Então, se você é um cliente do LMS Studio e de repente tem uma dúvida sobre a plataforma, também pode deixar nos comentários ou no superchat que eu vou estar tirando essa dúvida. Se você é um cliente Moodle, utiliza já a aplicação Moodle, também deixa a sua dúvida que eu vou estar respondendo, ok? Mas o conteúdo ele é muito mais do que plataforma. Ele vai atender todos os aspectos referentes à educação à distância, ok? Então me acompanhe agora, porque ele é muito importante. E no final eu tenho uma surpresinha para vocês, então acompanhe tudo até o final, que eu tenho algo muito legal para passar para vocês, principalmente para quem ainda não tem dinheiro, não tem expertise para poder conduzir um projeto, ok? Então vamos lá. Então, o tema da palestra de hoje é sobre a chave do sucesso para converter conhecimento em riqueza, ok? E a gente vai aprender como dominar os 3 pilares que sustentam a educação à distância. Então, vamos lá. Primeiramente, quem sou eu? Tá, ok? Eu estou no mercado desde 2005, na área de desenvolvimento. Entretanto, a partir de 2008, eu iniciei em soluções para a educação à distância. Então, eu sou um desenvolvedor, ok? Tenho uma empresa, a minha empresa se chama Studio Site, e a gente iniciou o nosso trabalho na educação à distância utilizando a plataforma Moodle. Então, essa é uma plataforma das mais conhecidas do mundo, ok? Então você provavelmente já ouviu falar nela. Então a gente iniciou fazendo implantação, a gente fazia customização visual, desenvolvimento de plugins, a gente fazia treinamento, consultoria e etc. Tudo utilizando a aplicação Moodle. Mas aí o mercado foi amadurecendo, né, que nesse início era somente grandes empresas que utilizavam ferramentas para educação à distância, mas o mercado ele foi ampliando e foi entrando pequenas empresas, médias empresas, pessoas que queriam colocar o conteúdo para a internet, e a gente percebeu que o Moodle era uma plataforma que era muito para quem estava iniciando. Então aí a gente iniciou o desenvolvimento a partir mais ou menos de 2015, o desenvolvimento do LMS Studio, que é uma outra plataforma nossa, tá? Só que ela é voltada mais para quem busca objetividade, para quem vai vender conteúdo, mas também para quem faz treinamento. Então a gente hoje trabalha com essas 2 plataformas, né, atendendo a diferentes projetos, diferentes necessidades, ok? Então essa é toda a minha experiência, né, dentro do universo da educação à distância. Já fui instrutor também de aula online e etc. Beleza? Então vamos lá, lembrando, meu nome é André Andrade. Então quais são os 3 pilares para a educação à distância? Nós temos 3 itens cruciais quando você vai iniciar um projeto. O primeiro deles é o conteúdo, ou seja, o curso online de fato. Tá, ok? Esse curso pode ser dado em pílulas, pode ser dado em cursos de fato, pode ser trilhas de aprendizagem e etc. Então, a primeira etapa é o conteúdo. Então, você que vai iniciar um projeto, você precisa ter um bom conteudista ou ser um bom conteudista. Você precisa desenvolver um bom conteúdo para poder chamar a atenção, ser um diferencial no seu projeto.
Então, na hora que você vai converter, você vai se deparar com diversos formatos e a gente vai falar um pouquinho sobre os formatos, quais são os melhores para cada item e etc. O segundo item é a tecnologia, ou seja, qual será o ambiente, a plataforma que eu vou utilizar para hospedar o meu conteúdo. Então aqui entra em tecnologia, não só a plataforma, mas também recursos de segurança como HTTPS, SSL, recursos de proteção e etc. Okay? Então a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de plataformas e como eu posso utilizar essa tecnologia para armazenar o meu conteúdo. E além disso tem, né, a ponta que é o aluno. O aluno aqui ele pode ser um colaborador, né, pode ser um funcionário da sua empresa, dependendo do tipo de atuação que você pretende exercer na educação à distância, tá ok? Esse aluno, de repente você já possui esse aluno, tá? Porque aqui a gente tem duas variações. Se você é uma empresa, obviamente você já tem os colaboradores, então você não precisa comercializar. Então, em alunos, a gente vai falar sobre captação e vamos falar também sobre a manutenção desse aluno, que é interessante para quem tem universidades corporativas ou escolas, universidades, para capacitar o seu aluno. Beleza? Então, o primeiro pilar que a gente vai falar hoje é o aluno. Dentro de aluno, a gente, como já antecipei, a gente tem dois itens, que é como captar e também como engajar. Não adianta só você captar o aluno, se você vai fazer a venda, se você não souber como engajar esse aluno. Então o aluno ele vai entrar, vai contratar o seu conteúdo, né, vai comprar ali o seu curso, mas não vai criar engajamento. Não criando engajamento, ele não finaliza o seu curso, não fica satisfeito com o seu curso e provavelmente não vai contratar novos cursos seus. Então, é muito importante que você aprenda como captar, mas também se dedique a aprender a como engajar esse aluno no seu conteúdo. Então, vamos lá. A gente tem duas formas de captação, que é offline e a online. Dentro de offline, eu separei aqui algumas possibilidades que você pode trabalhar. Se você conhece alguma outra possibilidade, você estiver assistindo em tempo real, coloca no chat, né, para poder ajudar novos alunos. Se você está assistindo a gravação, coloca nos comentários. Então, um dos itens muito legais que você pode utilizar para captar alunos no offline é fazendo seminários e eventos. Então, você vai criar seminários. Esses seminários podem ter um custo muito ínfimo, ou seja, muito pequeno, ou ser gratuito. Tá? Então você inicia aqui com um conteúdo que seja muito interessante, que vai atrair uma parcela muito grande de pessoas interessadas, mas que não seja todo o seu conteúdo. Okay? Porque dentro do seu conteúdo, dentro do seu seminário, dentro daquele momento que você separou para passar um conhecimento, você vai oferecer o seu curso completo, a sua consultoria e etc. Mas é importante que nesse seminário você transmita realmente um conteúdo de valor para o seu aluno. Okay? Para que ele sinta a necessidade de contratar o curso completo. Então, é muito importante no seminário ser uma duração de 1 hora, 2 horas, ter um coffee break, ainda que eu sei que isso gera um custo, tá? E às vezes esse custo é um pouco alto devido à locação do ambiente que você vai oferecer, dependendo da quantidade, pessoas que vão servir, etc. Tem um custo alto. Tá? Normalmente, todas as formas de captação offline, eles têm um custo mais alto, mas eu também acho que ele tem uma conversão muito maior, porque está ali presente com você, você tem ali a oportunidade de fechar com ele, ok? Outras coisas também que você pode fazer é o outdoor, busdoor, tá? Aí vai depender muito do conteúdo. Se você trabalha muito nichado, o conteúdo seu muito nichado, provavelmente outdoor e busdoor não serão indicados. Para quem não sabe, outdoor é aquelas placas grandonas que você passa na estrada, né? E busdoor é aquele banner que fica normalmente na parte traseira de ônibus, ok? A outra possibilidade também é você fechar parcerias e realizar panfletagem. Obviamente, tudo depende do tipo de nicho que você atua. Se for algo muito específico, eu acho que é melhor você trabalhar nas captações online e não offline. Se você trabalha com um público maior, né, mais regional, aí sim eu aconselho você fazer trabalhos offline. Então a parceria, como é que funcionaria? Então se você tem, por exemplo, um conteúdo específico e esse conteúdo ele vai ter, por exemplo, empresas que são similares, que atraem o seu tipo de público-alvo e você pode fechar parceria com essas empresas.
deixando nessas empresas, por exemplo, um panfleto, oferecendo à pessoa que está fazendo a parceria com você, de repente, uma comissão, né, por cada venda, de repente um cupom de desconto, onde você consegue depois fazer um relatório e passar para esse parceiro as comissões dele, ok? Ou fazer panfletagem mesmo de rua, né? Dependendo se for um curso muito popular, a panfletagem de rua ele funciona muito bem dentro de centro de cidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o online. Dentro do online, a gente tem, similar ao seminário eventos, a gente tem as lives e as webconferências, tá? Aqui você pode fazer a mesma proposta que você faria nos seminários e eventos, né? Entretanto, ali não tem um coffee break, o custo é muito menor, você não tem que fazer uma locação de sala, você precisa só ter um bom link com a internet e utilizar algum software para fazer essas transmissões, tá? Que normalmente é muito mais barato do que se você for fazer um seminário, né? Mas aí você tem que ter a captação para essas lives, ou seja, você precisa ter ou essa lista, né, de interessados, ou você precisa criar essa lista. E aí, para você criar essa lista, né, você tem também aquele trabalho de fazer o aquecimento de uma lista, de você fazer anúncios pagos e gratuitos para fazer essa captação, fazer um determinado dia, ser tudo organizado para que as pessoas confiem no seu conteúdo e no final você vai oferecer o seu curso completo, a sua consultoria e etc. Outra forma de captar também são as redes sociais, né? Aí a gente tem agora um dos principais sendo utilizado é o Instagram, mas a gente tem também um outro item, né, que não é uma rede social em si, mas ele funciona como uma rede social. Eu acredito que ele é mais um agregador de vídeos, que é o YouTube. Então o YouTube hoje é uma grande ferramenta para você fazer a divulgação dos seus cursos online. Então ali você pode criar um canal, esse canal você distribuir conteúdos e dentro dos seus conteúdos você oferecer o seu curso completo. Então é uma grande forma de você criar um público engajado, é o YouTube, ok? E ainda tem um diferencial porque ele é um conteúdo atemporal, ou seja, você cria o conteúdo, você distribui ele hoje e vai estar captando pessoas e alunos para o resto da vida. Se você fizer da forma correta, fazer a otimização correta, você vai ter ali um conteúdo espetacular sendo transmitido 24 horas por tempo indefinido. Então você vai poder estar angariando alunos ali por um período muito longo, ok? Tem também sites de busca, né, que são plataformas onde você consegue fazer tanto de forma orgânica quanto de forma paga os anúncios. Então você tem ali o Google, que é o principal, que é onde a pessoa faz a busca do Google. Se você tiver anúncio patrocinado, a pessoa já encontra ali seu anúncio, conhece o seu conteúdo e faz a sua compra, ok? Blogs e portais também, ainda que estejam um pouco defasados, mas ainda geram engajamento, ainda geram também vendas para o seu conteúdo. As pessoas ainda pesquisam e encontram conteúdos interessantes que levem a ele a conhecer a sua marca, conhecer a pessoa, né? Conhecer o seu conteúdo e, obviamente, chegar à contratação. Tá? Tudo isso tem uma abordagem, não é simplesmente jogar de qualquer maneira, tudo tem uma estratégia, tá? Mas é possível você conseguir em qualquer uma dessas mídias que eu falei para você, tanto offline quanto online. Então você tem que estudar ali para saber aonde que é melhor para você, se são os tipos de captação offline ou se são os online. E dentro agora da captação online a gente tem gratuitos e pagos, beleza? Então se você tem tempo, né, você pode se dedicar a um canal, pode se dedicar a uma rede social, você pode fazer ali anúncios que são chamados de gratuitos ou chamados de orgânicos, né? Se você não tem tempo, aí você precisa de algum investimento para fazer anúncios pagos. Em anúncios gratuitos, já adiantei aqui o canal do YouTube, onde você consegue criar conteúdo e fazer um engajamento. Acho que hoje é a melhor plataforma para você criar engajamento e fazer a venda. Tá? Você tem também redes sociais, como grupos do Facebook, fanpage eu não aconselho muito, mas eu acho que grupos é bem interessante no Facebook ainda. Tá? Então, como é que seria essa dinâmica de grupos? Você, por exemplo, vai pegar um tema daquilo que você cria conteúdo, por exemplo, vamos dizer que você cria conteúdo sobre atividade física, né? Então você vai criar
um grupo, né, onde trata de atividades físicas sem ser conteúdo vendido. Você vai ali tirar dúvidas de pessoas, fomentar o conhecimento sobre aquela área, passar conteúdo ali no seu grupo gratuito para as pessoas conhecerem você e etc. E aí você vai fazer todo aquele trabalho para poder conduzir essa pessoa até a sua compra. Não é fazer anúncio simplesmente dentro do grupo. É você criar ali, né, a empatia com as pessoas que estão utilizando a rede social que você estabeleceu, para então você oferecer aquilo que você tem de melhor, né, que é o seu conteúdo. Você tem também ali os blogs, onde você consegue fazer também captação. Essas captações, elas aparecem no resultado orgânico do Google. O Bing também tem uma ferramenta de busca, mas hoje o Google é 90% ou até mais do que isso na área de buscas. Então, se você criar conteúdos também dentro de um blog otimizado pro Google, você também consegue gerar muito tráfego para a sua página de vendas do seu conteúdo. Tá? A outra forma que o pessoal utiliza muito, eu coloquei aqui como gratuito, mas não é gratuito de fato, que são os afiliados, né? Onde você consegue oferecer um percentual de comissão a partir das indicações oriundas de seus afiliados. Então você cria o seu conteúdo, esse seu conteúdo ele vai estar com afiliação, as pessoas vão se afiliar ao seu conteúdo, ok? E vão oferecer esse conteúdo para outras pessoas. Mas aí você sempre paga uma taxa bem alta, tem que saber se isso dentro da sua regra de negócios, se isso vai ser interessante para vocês, beleza? Um outro item aqui muito importante agora na parte de pago são o Facebook Ads. O Facebook Ads hoje é a ferramenta de marketing tanto do Facebook quanto do Instagram, ok? Então quando você vai criar campanhas para o Instagram pagas, você também utiliza o Facebook Ads, tá? Que é uma ferramenta única para você fazer esse tipo de captação de anúncios dentro das duas ferramentas hoje do Facebook, que é o Facebook e o Instagram. Você tem o Google Ads, né? O Google Ads você faz anúncios tanto no Gmail, quanto no YouTube, quanto na rede de busca dele. Pode ser anúncios imagéticos, pode ser anúncios textuais, pode ser anúncios em vídeos, ok? Você tem alguns outros que são pouco utilizados, mas que dependendo da área que você trabalha é interessante, que é o Twitter e o LinkedIn. Então se você cria conteúdo dentro de áreas que gera discussões, então o Twitter é muito interessante, porque o Twitter é uma rede que gera muito debate, muita conversa, né? Então se for um conteúdo que gera esse tipo de polêmica, né? Então o Twitter ele é interessante. O LinkedIn ele já é mais para treinamentos mais corporativos, ou seja, mais conteúdos que são mais específicos. Ali você tem uma rede de pessoas que estão engajadas ali em fomentar o empreendedorismo, marketing digital e etc. Então o LinkedIn é pouco explorado, mas é uma rede social muito interessante para quem tem um foco em conteúdos mais caros, né? Para quem trabalha com consultoria, etc. O LinkedIn eu aconselho. E tem os posts patrocinados, né? Que você pode fazer um post, né? Onde que é um post de conteúdo, onde a pessoa vai ali ter algum tipo de conhecimento, e a partir desse conhecimento ela vai conhecer a sua marca, vai conhecer seu curso. Então esses posts patrocinados são feitos em portais, né, dentro do seu nicho de mercado. Então você vai procurar o seu nicho de mercado, blogs e portais que tenham conteúdos relevantes, e aí você vai entrar em contato para fazer um anúncio patrocinado. Beleza? E, como já adiantei, sem estratégia nenhuma dessas opções vai dar certo. Então você tem que ter uma estratégia quando você escolhe qualquer uma dessas redes. Eu aconselho você nunca utilizar todas as redes. Então primeiramente você escolhe uma dessas redes. Tá? Se você vai fazer sozinho, você estuda essa rede, veja como funciona para você não gastar dinheiro à toa, nem tempo à toa. Então você primeiro estuda, dedica um tempo àquela rede que você estabeleceu, se vai ser o YouTube, se vai produzir conteúdo, se você vai ter um blog, se você vai ter rede social, se você vai fazer campanha paga. Então você tem que primeiramente estudar aquela ferramenta que você estabeleceu, certo? Estabelecendo aquilo ali, você vai criar sua campanha, vai começar a fazer seu trabalho e vai acompanhar, né, a partir de relatórios para ver quais deles está dando certo, ou seja, como é que vai dando certo. Depois que você conseguir amadurecer toda aquela estratégia dentro daquela ferramenta que você estabeleceu, aí sim você pode começar a adotar outras ferramentas.
Então é sempre importante você se concentrar numa única ferramenta, ok? Fazer dar certo. Se não der certo, você achar que ali não é o lugar para você, você vai partir para outra. Então você pode fazer, de repente, uma seleção, conhecer todas elas, entender qual delas é mais interessante e focar naquela rede ali, ok? Agora vamos falar sobre engajamento, né, que agora interessa não só a quem vende, mas também a quem produz conteúdo para funcionários, para capacitação de funcionários, para alunos, né, que você tem, de repente, uma aula de reforço pela internet, você, de repente, tem uma universidade e você oferece algum tipo de conteúdo a mais extra, gratuito e etc. Então você tem ali o item engajamento, tá? Então o engajamento, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a interação, ou seja, você pode criar disputas, você pode criar rankings, onde as pessoas vão, cada vez que eles vão estudando, ou vão tirando notas, ou vão realizando fóruns e etc., eles vão ganhando pontuações, e aquilo vai valorizando o seu conteúdo, valorizando sua marca. Por exemplo, para quem tem treinamento corporativo, onde capacita ali funcionários, e ele quer saber, por exemplo, quem é a pessoa, por exemplo, para assumir um próximo cargo de diretoria, de chefia. Então você pode, a partir desses relatórios, a partir desse engajamento, desses que a gente chama de gamification, você consegue avaliar quem está melhor, né, quem tem melhor desempenho, e com isso você, de repente, fazer um teste com aquela pessoa para uma vaga específica. Então, não só o engajamento ele é útil para fazer com que a pessoa se mantenha interessado no seu conteúdo, mas também para que você faça propostas futuras. Tá? E existem também algumas ferramentas, né, algumas empresas que utilizam desse engajamento, por exemplo, para oferecer conteúdo gratuito, para oferecer, de repente, premiações, como às vezes, dar um smartphone, dar um tablet, dar isso, daquilo, entendeu? Então você consegue criar esse engajamento também, utilizando também o interesse dele em obter algum item, né? Alguma promoção, alguma coisa. Então você consegue também trabalhar todo esse engajamento também, não só na questão do engajamento do conteúdo, mas também para você criar novas oportunidades para aqueles alunos. Então, uma das ferramentas mais utilizadas para engajamento é o gamification, tá? Mas não é só isso. Engajamento não se resume só ao gamification. Ok? A gente vai ver um pouquinho agora aqui, ó, que é o seguinte. O suporte também é um item de engajamento. Então, se teu aluno tem dúvida, ele procura, de repente, o suporte. O suporte demora muito para responder, responde com deficiência, não responde. Então, tudo isso vai influenciar na experiência desse aluno para fazer com que ele perca o engajamento, ou seja, a vontade de continuar o seu conteúdo, porque ele parou em algum conteúdo que ele não entendeu e ninguém foi capaz de resolver aquela dúvida que ele tinha. Então, é muito importante você focar no suporte também para o engajamento. Tá? Inclusive, se você faz venda, se você quer continuar vendendo para aquele aluno, você precisa disso, para fazer essa manutenção de pós-venda e a satisfação do seu aluno, para que ele possa evoluir. Tá? E se você tem um treinamento corporativo, é importante para que ele continue evoluindo no seu conteúdo, nos cursos que você disponibiliza para que ele faça. Agora vamos falar sobre o pilar 2, que é o conteúdo. Então, dentro de conteúdo, a gente tem dois formatos, ok? A gente tem recursos e atividades. As pessoas têm muita dificuldade em entender para que serve cada um deles. Então, primeiramente, vamos explicar o que é recurso. Então, recurso é tudo aquilo que você disponibiliza para o aluno para que ele faça de forma passiva, ok? Então, são vídeos, PDF para leitura, aula textual ou imagem, ok? Então, aqui entra também o SCORM e o H5P, mas eu vou explicar um pouquinho melhor por que ele está em atividade. Tá? Existem conteúdos que são recursos que são feitos em SCORM. Se você não conhece SCORM, é um tipo de mídia, tá? Que você consegue criar aqueles slides, né, que vão passando e etc. Mas ele é muito mais do que isso. Tá bom? Por isso que ele está em atividade. Então, em atividade, o que é? Atividade é tudo aquilo que você disponibiliza para o aluno, mas que ele atua de forma ativa, ou seja, ele interage com o seu conteúdo. Não é simplesmente assistir, não está ali na frente do computador, na frente do smartphone, assistindo um vídeo. Ele interage com esse conteúdo. E dentro de atividades, a gente tem questionários, né, que são os testes, são os simulados. A gente tem o chat, onde ele está conversando com o professor ou entre os alunos.
Você tem o fórum de debate, onde ele pode estar criando ali fóruns livres, onde ele pode estar criando ali interação com várias pessoas, ou pode ser, de repente, uma atividade do próprio professor, onde ele estabelece um tópico e a cada tópico tem uma nota, ok? E a gente tem o H5P e o Score. O H5P, ele é uma ferramenta gratuita, tá? Onde você consegue criar conteúdos dinâmicos e interativos, onde a pessoa consegue, por exemplo, ser direcionada para diferentes momentos do conteúdo dependendo do seu conhecimento. O Score é a mesma coisa. Então você pode, por exemplo, criar uma trilha de aprendizagem dentro do Score. Então a pessoa vai navegando dentro do conteúdo. Não é simplesmente assistir. Ele navega, ele escolhe, ele coloca qual é a dúvida, ele responde questões. Então tudo isso, enquanto ele navega no conteúdo. Então é um conteúdo muito interessante para você criar esse tipo de interatividade, onde o aluno não só observa o conteúdo, mas ele também tem a oportunidade de ser direcionado para diferentes momentos do conteúdo, onde ele vai abraçar aquilo que ele tem de dúvida, né? Então, ou aquilo que ele tem de expectativa, e ele vai sendo conduzido a partir dele, das ações dele. É como se você criasse um game de verdade. Tá? O Score, então, é uma mídia muito interessante para você criar conteúdos interativos, que são atividades. E tem as webconferências, quando a webconferência dá a oportunidade do aluno conversar durante o conteúdo. Então não é aquela webconferência onde você simplesmente transmite um conteúdo, né, o aluno assiste, encerrou ali, fechou, acabou. Então, webconferência, quando a gente chama de atividade, é quando o aluno interage. Ele pode falar, você pode fazer perguntas durante o conteúdo e pedir para que seu aluno responda, você pode criar enquete dentro da webconferência e etc. Então, ele é uma atividade quando você também traz o aluno para dentro do conteúdo, né, para que ele faça essa interação junto do professor. Okay? Se você conhece algum outro recurso, alguma outra atividade, ou não sabe se algum item que você utiliza para criar seu conteúdo se é recurso ou atividade, coloca aí no chat se você estiver assistindo online, aliás, ao vivo, né? Ou coloca nos comentários para que a gente possa continuar esse debate sobre formatos de conteúdo. Dentro ainda de conteúdo, a gente tem os assíncronos e os síncronos, tá? Então, o que é um conteúdo assíncrono? Vou ler aqui o que eu peguei na internet sobre o significado, né, que é o conteúdo disponibilizado dentro da plataforma AVA, onde o professor disponibilizará o material, tarefas, questionários, textos, vídeos, etc., referente à sua matéria. Ok? Os síncronos não. Os síncronos é quando você está em tempo real, ou seja, a webconferência é um conteúdo síncrono. Um chat é um conteúdo síncrono. Ok? Então tudo aquilo que você vai estar em tempo real interagindo é um conteúdo síncrono. Aquilo que você disponibiliza para o aluno fazer futuramente, né, a qualquer tempo, ele é assíncrono, ainda que tenha uma data para ser entregue, etc. Ainda assim é um conteúdo assíncrono. Ok? Então você tem esses dois tipos de conteúdo também dentro dessa área. Ok? Objetivo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo e sobre o objetivo da aula. Então, cada vez que você cria um conteúdo, seja um curso, seja uma aula, seja uma lição, você tem que ter um objetivo muito claro sobre aquele conteúdo. Ou seja, o que o aluno vai aprender e o que ele vai aplicar na vida real com aquele conteúdo. Então, conteúdo quando você passa para o aluno, mas ele não sabe o que fazer com ele, não é um conteúdo com objetivo. Okay? Então, o conteúdo ele tem essa função de trazer transformação. Então, eu quero que vocês assistam esse conteúdo agora e tenham uma transformação em tudo aquilo que você conhece de EAD e você melhore aquilo que você tem. Então, esse é o meu objetivo com essas aulas, é que você tenha um conhecimento geral e saiba onde você pode aplicar esse conteúdo. Okay? Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre a transformação que eu imagino, tá? Com esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Mas esse é o ponto. Você tem que passar um conteúdo para o seu aluno que tenha sempre um objetivo em mente. Tá? Isso vai tornar seu conteúdo muito mais interessante. As pessoas vão assistir seu conteúdo com muito mais interesse porque eles sabem que aquilo ali vai gerar alguma mudança nele. Não é um conteúdo simplesmente. Né? Eu lembro que quando eu estudava, né, na época de escola, que eu aprendi algumas coisas na escola que eu não sabia para que utilizar aquilo. Por exemplo, como equação de segundo grau. Né? Você fazia aqueles cálculos, né, complexos e etc. Mas você não conseguia ver na prática para que aquilo servia. Então, eu acho que as escolas, né, o ensino, principalmente o ensino
fundamental e médio, ele deveria criar mecanismos de mostrar ao aluno aonde ele vai utilizar cada item daquele que ele está aprendendo, para que não seja um item em vão. Então, até hoje na minha vida, eu nunca utilizei uma equação de segundo grau. Não estou dizendo que ela é inútil, mas na prática a gente tem dificuldade de saber aonde que eu vou utilizar aquele conhecimento. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Vai passar um conteúdo? Aonde que eu aplico aquele conteúdo? Como que eu aplico aquele conteúdo? Qual é a situação onde ele é importante? Então, isso é, para mim, um conteúdo com objetivo. Agora a gente vai falar sobre produção de conteúdo, certo? Então a gente já viu aqui alguns formatos, né? E na hora que você vai produzir o seu conteúdo, você tem que entender qual deles é o melhor formato para o seu conteúdo. Então, se, por exemplo, você vai passar um conteúdo onde ele é informativo, qual que é melhor? É um vídeo? É um texto? É um PDF onde ele possa baixar para assistir? Aí você também tem que entender qual é a realidade do seu aluno. Ele tem uma boa internet, ele vai conseguir assistir um vídeo em alta qualidade? Ele vai conseguir, por exemplo, ter disponibilidade naquele horário para assistir todo o conteúdo? Ou é melhor você, de repente, fazer uma apostila para que o aluno baixe e assiste, de repente, dentro de um trem, dentro do ônibus, etc. Então, você tem que entender quem é o seu aluno, né? Qual é as necessidades dele, quais são as dificuldades dele, para saber também qual é o tipo de conteúdo que é melhor para você passar. E aí você também vai verificar, né? Tem conteúdo que é mais complexo sendo transmitido via texto, tem conteúdo que é mais fácil ser desenvolvido via vídeo, ou através de um questionário, através de uma simulação, de um teste, etc. Então você tem ali que fazer um estudo para cada conteúdo, não estou falando do curso inteiro, estou falando do conteúdo específico, qual é a melhor mídia para você oferecer para o seu aluno. Agora vamos falar um pouquinho agora sobre tecnologia, né? Dentro de tecnologia, a gente tem aqui os dispositivos, né? Então a gente hoje tem uma quantidade muito grande de dispositivos à disposição. Antigamente a gente tinha só os computadores, né? Hoje a gente tem notebooks, né? A gente tem os tablets, a gente tem os celulares. Então hoje o celular é das ferramentas, um dos dispositivos mais utilizados do mundo, né? Hoje já passou o desktop. Então você tem que entender quem é o seu público-alvo, o que ele mais usa. Na hora que você vai escolher a sua plataforma, se ela tem suporte a um celular, se ela tem suporte a um tablet, como é que seria esse suporte? É um app nativo? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente tem que entender todas essas variações e como o seu aluno ele consome o seu conteúdo, tá? Hoje, inclusive, tem a TV. Eu gosto muito de sentar na minha sala, sentar na minha TV, colocar um vídeo para rolar e assistir. Então aí a gente fala um pouquinho sobre conteúdo, onde, por exemplo, eu sou o tipo de aluno que prefere consumir um vídeo a partir da minha televisão. Então, você vê que eu já uni as duas coisas, né? Eu sou um aluno que prefere consumir conteúdos em vídeos a partir da minha TV. Então você já viu que eu já fiz um descritivo de como eu sou. Então você tem que entender como é o seu aluno, como é a pessoa que está assistindo o seu conteúdo, qual é o melhor dispositivo, o melhor tipo de conteúdo, como ele gosta de assistir aquele conteúdo que ele contratou com você, ou para quem está treinando os seus colaboradores também, qual é a forma que você vai servir para o seu colaborador esse conteúdo. Agora, dentro de dispositivos, a gente tem dois itens, que é o nativo e o responsivo. O que é nativo? Nativo é quando você desenvolve uma aplicação, né, voltada para aquele dispositivo. Então, por exemplo, vamos falar agora sobre universidades corporativas, né, treinamento corporativo, onde você tem ali, por exemplo, os funcionários. E aqueles funcionários eles têm determinado horário onde eles assistem. Eles não podem assistir de casa, né? Então você não vai criar um conteúdo, não vai utilizar uma plataforma que ele seja, não tem necessidade de que ele seja utilizado em todos os dispositivos, visto que seu colaborador assiste a partir de um tablet, por exemplo, ou a partir do celular dele. Então você tem que focar naquele tipo de dispositivo que ele utiliza. Ainda que você forneça o dispositivo, aí mais um motivo para você focar naquele dispositivo que você fornece. Então, existem fábricas, por exemplo, que fornecem treinamento corporativo a partir de um tablet, onde o profissional ele assiste em determinado horário do dia ou determinado horário da semana, ou quando ele inicia suas atividades, né? Empresas que têm muita rotatividade, normalmente capacita seu colaborador logo no início, antes dele iniciar suas atividades dentro da empresa.
Então, que tipo de dispositivo você fornece para esse aluno? É você que fornece? Ele usa o que ele tem? O que ele tem? O que ele mais usa? Né? E aí a gente tem nativo e tem responsivo. O que é o responsivo? O responsivo é quando você dá liberdade para o seu aluno assistir em qualquer dispositivo. Então ele vai assistir de casa de um celular, no trabalho ele assiste de um computador, ele tem um tablet que ele gosta de assistir, ele tem uma TV que ele gosta de assistir o conteúdo. Então o responsivo, o que é o responsivo? É quando o seu conteúdo, a sua plataforma, ela se adapta ao dispositivo. É diferente de nativo. Nativo eu estou fazendo algo específico para aquilo. Agora, quando eu falo de responsivo, eu estou falando de algo que vai se adaptar ao dispositivo que o aluno acessar. Então, você tem que saber também isso na hora que você vai escolher a sua plataforma, né? Ela é uma plataforma responsiva? O meu aluno, ele acessa de diferentes dispositivos em diferentes momentos do dia? Então, o responsivo é o mais ideal. O meu aluno, ele assiste sempre do mesmo dispositivo? Então, eu vou ter que focar naquele dispositivo criando uma aplicação nativa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre requisitos, que é outro item muito importante, né? Eu trabalho nessa área de soluções para educação à distância e muitas vezes a pessoa que vem até mim buscar uma solução, ela não sabe o que quer. Então isso é um problema porque você também não sabe o que oferece. Então o primeiro item é você entender o que você precisa. Dentro de tudo que a gente já falou, você já sabe, por exemplo, qual é o formato do conteúdo que você vai criar, quais são as atividades que vai ter no seu conteúdo, se vai ser responsivo, se vai ser nativo. Então tudo isso você já mapeou, você precisa mapear, estabelecer. Eu vou ter professores, eu vou ter diretores, vou ter tutores. Então tudo isso eu preciso mapear, quais são as regras de negócio do meu sistema, quais são os níveis de permissão que eu preciso ter no sistema, quais tipos de dados eu vou oferecer, quais tipos de relatórios, etc. Então tudo isso são requisitos. Então você precisa estabelecer, alinhar isso antes de procurar a solução para atender você. Um outro item também muito importante é a questão da aparência da plataforma e do conteúdo que você fornece. Então isso é muito importante, principalmente passar credibilidade para quem vende conteúdo. Então, primeira coisa, você vai bater o olho no portal que está vendendo ali. Você tem que ser um portal que tem uma aparência agradável, né? Então, cores agradáveis, formato agradável, fácil encontrabilidade dos elementos. Então, você consegue encontrar ali as informações que você procura. Então, não é só a aparência visual, mas também tudo o que é necessário para fazer o aluno, né, a pessoa que vai consumir aquele conteúdo, consiga navegar e consiga também tirar suas dúvidas antes de contratar, ou no caso do treinamento corporativo, o seu conteúdo tem que ser também de fácil para que a pessoa entenda, compreenda, saiba navegar na ferramenta de forma simples. Então tudo isso a gente engloba aqui dentro de aparência, que vai fazer toda a diferença na hora de você comercializar ou na hora do engajamento do seu aluno. Agora tem as questões dos dados. Então, aqui você tem que saber que tipo de dados você precisa, né? Que tipo de informações. Se o aluno está executando, se ele fez o curso até o final, qual é o percentual que ele faz, quais os melhores dias da semana ou horários que eles mais acessam sua plataforma, na área de vendas, quem vai vender, quais são as vendas, quais são os cursos mais vendidos, etc. Tudo isso você precisa de dados, você precisa de informações para saber o quê? Para saber quais são os próximos passos. Então, sem esses dados, você não tem como saber o que você vai fazer a seguir. Por exemplo, se você produz conteúdo, né, você tem ali vários cursos. Qual é o curso mais acessado? Com base no curso mais acessado, eu sei que eu posso desenvolver algum curso que seja paralelo a ele, ou seja, similar a ele, para que eu consiga também o mesmo resultado. Então, eu consigo, a partir desses dados, saber quais são os meus próximos passos. Qual é o curso mais vendido? Então, eu vou produzir um curso diferente, né, mas que tenha a mesma pegada desse curso que é mais vendido. Ou então, a partir de, por exemplo, informações de busca. Que tipo de curso as pessoas estão buscando que eu ainda não tenho? Então, isso é importante para mim saber. Esses dados eles podem estar dentro da sua plataforma, dentro daquilo que você está conduzindo, mas também pode ser buscado na internet a partir de outros portais. Você consegue, por exemplo, saber quais são os cursos mais vendidos a partir de outros portais que já comercializam cursos na internet. Então, com isso, você também consegue saber qual é o próximo curso que você vai lançar. Então, todas essas informações você obtém dentro do seu ambiente, mas também externo ao seu ambiente.
Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança, né? Normalmente as pessoas buscam mais a questão da segurança na hora de proteger os vídeos, mas existem outras formas de proteção, como o SSL, na hora que você protege ali, encripta todos os dados que são fornecidos. Você tem ali também como forma de proteção de arquivos PDF, né, apostilas, etc. Tá? Tudo isso é um pouco muito complexo e nunca eu acho que um mito que as pessoas têm é de achar que a plataforma é 100% segura. Isso não existe. Tá? Dentro da tecnologia a gente não tem nada 100% seguro. Então é importante que você entenda quais são os mecanismos de segurança que a plataforma oferece, que o conteúdo oferece, mas entendendo que também existem formas de burlar essas seguranças, né? Pessoas com alto nível de conhecimento conseguem burlar. Então, o que eu aconselho quando você vai criar um conteúdo que você tem receio de que esse conteúdo seja distribuído na internet? Eu aconselho que você, por exemplo, crie momentos, crie coisas no seu conteúdo que, ainda que alguém publique o seu conteúdo, ele não vai ter tudo que o seu curso faz. Então ele acaba servindo como uma promoção para o seu curso. Um exemplo, você vai criar um conteúdo onde parte da aula é em vídeo, parte da aula é webconferência, parte da aula é algum recurso que você cria atividade, né? Então você vai criar coisas que a pessoa que mesmo que consiga baixar o seu conteúdo vai sentir que falta algo, que você tem mais a oferecer. Então as pessoas vão buscar esse algo a mais que você tem. Então às vezes a própria possibilidade de alguém distribuir seu conteúdo pode se transformar numa forma de aumentar o seu conhecimento a partir do seu conteúdo. E as pessoas vão acabar baixando a pirataria do seu curso, mas vão perceber que você tem muito mais a oferecer e as pessoas acabam contratando para ter aquele algo a mais, às vezes o certificado que você envia e etc. Então a suporte, né, a retirada de dúvidas, então tudo isso é muito importante na hora que você vai pensar em ter um conteúdo e não só ficar concentrado na possibilidade dele proteger o seu conteúdo totalmente e se por algum motivo, alguma eventualidade vazar seu conteúdo, você ter ali tudo exposto, que você tem todo o seu trabalho ali exposto. Você não tem nada mais que você possa trazer esse aluno para dentro do seu ambiente. Aqui entra agora uma pergunta, né, para você que eu faço, que é o seguinte: o que eu sei e o que eu não posso ou sei fazer? Então a gente já viu aqui que a gente tem, né, dentro de alunos a gente tem captação, a gente tem ali engajamento, dentro de conteúdo a gente tem a produção do conteúdo, a gente tem atividades, a gente tem a tecnologia, onde a gente tem a plataforma. Então você dentro desse universo, dentro desses três pilares, né, que elas se subdividem, você tem que entender o que você consegue fazer. Então não tente fazer tudo se você não consegue fazer tudo. E aí você pode fazer o quê? Você pode buscar parceiros para te ajudar nessa empreitada, para que façam essa parte onde você é carente, onde você não domina, né? Como, por exemplo, fazer campanhas de web marketing. Vamos dizer que você não sabe fazer isso. Você vai buscar uma empresa, vai buscar uma pessoa, um parceiro, para atender aquela demanda. Você não tem conhecimento técnico para fazer a customização visual da sua plataforma. Então você vai buscar uma empresa, uma pessoa para fazer essa customização para você. Então você tem que entender, dentro do seu contexto, o que você tem de conhecimento que você não tem. Ou seja, o que você pode ou não pode fazer. E às vezes você até sabe fazer, mas não tem braço para fazer, né? Às vezes você está produzindo conteúdo, mas você não tem tempo para fazer a divulgação dele. Então você tem que buscar uma pessoa para fazer essa divulgação para você. Beleza? Então tem que entender quais são o seu conhecimento, aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Então aqui eu dividi em 3 itens, né? Conhecimento, tempo e investimento. Tá? Esses são, se você tiver os 3, ótimo, beleza, maravilha. Você tem ali tudo que é necessário. Agora, se você tem conhecimento, mas não tem tempo, não adianta. Você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa. Você tem conhecimento, tem investimento, beleza, vamos fazer anúncio pago, né? Então você tem ali investimento, mas não tem conhecimento, você vai buscar uma pessoa que tenha conhecimento para fazer os investimentos, anúncios, fazer ali a contratação e etc. da plataforma, alocar o conteúdo e etc. Então tudo você tem que entender, né, que desses 3 itens, o que você tem e o que você não tem, para que você possa trazer uma pessoa que possa suprir aquela necessidade inicial que você tem. Agora vem a pergunta, qual é a plataforma ideal para você? Né? Para mim, no caso aqui, a pessoa que está assistindo esse conteúdo.
Então você tem ali o projeto único, que é o seguinte. Então se você tem ali alto investimento, né? Se você tem um alto poder aquisitivo, quer desenvolver algo que é muito exclusivo, que só o seu projeto faz, então nesse caso você vai procurar uma empresa para desenvolver o seu projeto, tá? Isso costuma ter um custo muito alto, tá, ok? Então isso é para pessoas que realmente têm algo muito exclusivo, muito diferenciado do mercado para que possa desenvolver, ok? Se você está buscando algo que a maioria das plataformas fazem, mas ele é complexo, você tem ali algumas ferramentas como o Moodle, nós temos o Blackboard, nós temos outras ferramentas também. Então essas são ferramentas que eu aconselho para quem tem projetos complexos, mas são projetos que não são exclusivos, tá? Exclusivos só desenvolvendo mesmo, eu não vejo outra forma. A adaptação nem sempre fica aquilo que você quer que fique, a não ser que você não tenha investimento, aí você vai tentar adaptar alguma dessas plataformas à sua necessidade, tá, ok? Você tem um projeto intermediário, que aí você tem, quando você tem projetos, por exemplo, como você vai precisar de um portal, você vai ter vários cursos, então eu chamo isso de projeto intermediário. E aí você tem o LMS Studio, que é a plataforma que eu falei com vocês no início, que foi desenvolvida pela nossa empresa. Você tem a The Box, você tem Maestros, você tem EAD Plataforma, você tem EAD Guru, você tem uma série de ferramentas que estão nessa pegada de projeto intermediário, ok? Então, se você está buscando algo um pouco mais ágil, que seja mais objetivo, mas que tenham essas necessidades, então você precisa de um projeto intermediário. E agora tem projetos com facilitadores, tá? Dentro dessa proposta, dessa necessidade, eu tenho aqui o Hotmart, tenho o Eduz e tenho o que eu falei com vocês no início, que é um novo projeto nosso, que é o projeto HotLearn. Como é que funciona o projeto HotLearn? Vamos falar um pouquinho mais adiante dele, mas só vou antecipar para vocês. É um portal onde você não precisa contratar nada, né? Você não precisa criar uma plataforma, você não precisa ter conhecimento técnico para customizar nada, você só precisa ter conhecimento técnico para a produção do seu conteúdo. Então você vai produzir seu conteúdo e vai alocar na ferramenta. A gente vai cuidar tanto da estrutura, né, do funcionamento dele, quanto do visual, quanto da capacitação, da captação de alunos dentro do seu conteúdo. Então o projeto HotLearn ele veio para atender essa necessidade muito emergente de pessoas que têm muito conhecimento técnico, conhecimento técnico na área específica que ele vai produzir o conteúdo. Então ele sabe produzir um conteúdo, né, mas ele não sabe como comercializar, ele não sabe como encontrar a plataforma certa, não tem dinheiro para a plataforma para pagar, mas ele é muito bom na parte de conteúdo. Então o HotLearn é o projeto para vocês, tá? E dentro dessa área você tem o Hotmart, tem o Eduz, tem outras ferramentas também que oferecem algo similar. Então aqui o HotLearn é um pouco diferenciado, porque a gente ajuda você nessa captação de alunos, enquanto essas ferramentas apenas hospedam o seu conteúdo e não te orientam na parte de captação. Agora, dentro das soluções citadas, como é que eu posso te ajudar? Primeiro, a gente trabalha desde 2010 com a plataforma Moodle, ok? Se você quiser conhecer nossa solução, ela é plataformaead.studiosite.com.br. A gente atendeu como cliente Coca-Cola, Fijan, Estadão, Nasul, Romanel, e temos universidades, temos outras empresas pequenas e médias, etc., atendendo a plataforma Moodle. Então, se o projeto é um pouco complexo, depende de muitos recursos, atividades, etc., então você está buscando aí uma plataforma Moodle, pode contratar com a gente. A gente já entrega a plataforma pronta para você não precisa instalar, não precisa fazer nada. A gente já oferece hospedagem, servidor, suporte, tudo incluso dentro da solução, com valores extremamente interessantes para quem vai entrar nessa área. Porque se você for fazer isso por conta própria, dá muito trabalho. Se você for contratar uma empresa para instalar, dar suporte, etc., fica muito caro. Só que a gente conseguiu isso com uma assinatura mensal, a partir de um valor muito ínfimo, você conseguir ter uma solução Moodle muito boa para você, com um template todo customizado e etc. Muito interessante para você ter uma plataforma Moodle. A outra plataforma é uma plataforma intermediária, como eu falei com vocês, o LMS Studio. Ela foi desenvolvida a partir de 2015 e ela tem o objetivo de ser mais enxuto, né? E você pode começar a custo zero, você não tem custo nenhum para começar com a ferramenta. Tá? Mas aí você precisa customizar a plataforma, você precisa colocar o seu conteúdo, você precisa fazer a divulgação e etc. Então tudo isso você precisa entender quando você vai buscar a solução LMS Studio. Tá? Então você precisa ter esses atributos para conduzir um projeto eficiente.
E aí dentro de clientes a gente tem a Educare, tem a Inexpo, tem Trocando Ideias, Banco do Brasil, Aulas do Mestre e muitos outros. Tá? Tanto o Moodle quanto o LMS Studio você consegue utilizar para as duas finalidades, né? Que é para venda de conteúdo ou para quem vai fazer uma universidade online com treinamentos. O diferencial aqui seriam, na verdade, requisitos, né? Atividades e recursos que cada uma delas oferece, dados e etc. Cada uma delas tem um perfil diferente, né? Uma pegada diferente. Então vai depender mesmo do seu projeto para saber qual dos dois é mais indicado. E temos aqui o nosso projeto Hotlearn, que é um projeto embrionário. Você pode conhecer lá, só clicar em hotlearn.com.br, você vai conhecer o portal, você vai fazer o seu cadastro como professor e já consegue colocar o seu conteúdo, já consegue criar o seu curso. A gente vai orientar você qual é o melhor valor, a gente vai orientar se o teu conteúdo está bom, a gente vai fazer a captação dos alunos e etc. Tudo isso sem custo nenhum, você não tem custo nenhum para colocar seu conteúdo lá, a gente só tem uma comissão referente às vendas. Então, cada venda que a gente faz do seu conteúdo, você fica com 60% de toda a venda do seu conteúdo. Beleza? Então, isso é muito mais do que essas outras plataformas oferecem, né? Porque a gente dá todo esse suporte para você e não simplesmente você hospeda o seu conteúdo lá. Beleza? Então, para a gente continuar o nosso contato, continuar o nosso estudo, a gente tem um grupo do Telegram. Tá? Ele é LMS_Studio, pode pesquisar lá se você não tem o Telegram, baixa aí o aplicativo, tá? Você tem aqui o meu e-mail pessoal, que é andrea@estudiosite.com.br, e você tem o site oficial da empresa, que é estudiosite.com.br. O site da solução LMS é lmsstudio.com.br, o site do Moodle é plataformaead.estudiosite.com.br e o site do Hotlearn é hotlearn.com.br. Beleza? Então foi um prazer estar com vocês aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, se estiver assistindo em tempo real, eu estou no Superchat tirando as dúvidas de vocês. Se estiver assistindo a gravação, coloca nos comentários que eu prometo para vocês que eu tento responder o mais breve possível. Beleza? Então é isso. A gente vai ter mais conteúdo, então continua ali, se inscreve no Telegram para você receber outros conteúdos. A gente vai continuar esse estudo. No nosso canal do YouTube tem muito conteúdo já disponível, tá? Onde você consegue aprender, mas a gente vai evoluir esse aprendizado. Beleza? Então um grande abraço aí e até a próxima!